arminianismo intelectualizado. Esse arminianismo intelectualizado, ele é totalmente feito dentro da filosofia iluminista. Então, acaba colocando o ser humano como protagonista da salvação, ora negando o pecado original, falando que ele não tem influência sobre as decisões humanas, ora, né, amenizando o pecado original, que é o semi-pelagianismo, mostrando que o ser humano ele tem uma natureza boa e por isso ele pode optar por Deus, que é uma centelha divina que tem nele. São pensamentos, sempre como eu retrato aqui, mas o semi-pelagianismo e o pelagianismo é declarado heresia perante a igreja, apesar de muitos pastores assim gostar dessa teoria e acabam seguindo por esse caminho. O que é certo é mostrar que também a teologia arminiana ela pode ser considerada como um pensamento pregresso da reforma protestante. Filipe Melanchthon ele acaba também acreditando num certo sinergismo, claro que não tão ratificado como o pensamento arminiano, mas ele acaba tendo essa característica dentro dos seus escritos, aonde o homem, de uma certa maneira, deveria então ter uma reação para ser salvo, não apenas um ato divino. Então, a teologia arminiana, no seu princípio, ela é completamente suprimida naqueles países que são chamados de Países Baixos, ou né, também conhecida como Províncias Unidas. Mas, contudo, ela acaba alcançando um homem que acaba divulgando essa teologia para o mundo. O nome deles vocês vão conhecer, claro, que é John Wesley. A CPAD também lançou uma teologia sobre a teologia wesleyana, que é uma boa teologia também para vocês lerem, para poder entender o progresso que é dado mediante a teologia arminiana. É claro que John Wesley ele vai modificar a teologia arminiana também, ele vai trazer uma evolução, mas ele não foge dos princípios básicos que vão nortear a teologia arminiana. Alguns batistas também eram conhecidos também por serem arminianos. A história batista também acaba trazendo essa aproximação da teologia arminiana, porque era uma teologia muito popular. Não era uma teologia que necessitava uma experiência acadêmica para que você pudesse entender. E também era uma teologia que trazia um aspecto de moralidade muito forte. Então essa teologia acaba trazendo uma certa aceitação. Alguns batistas, que eram chamados de batistas gerais, né, e mais muitos outros batistas eram calvinistas. Os primeiros batistas em si acabam surgindo calvinistas, apesar do livro falar aqui que os primeiros batistas, chamados batistas gerais, eram, mas os primeiros acabam sendo calvinistas. As igrejas organizadas, que não se tem assim uma certeza onde que foi organizada a primeira igreja, que acaba tendo uma tendência ao arminianismo, até a perseguição que sofrem, e eles são obrigados a sair do seu país de origem. Nos Estados Unidos, os batistas, em sua grande maioria, são calvinistas. Hoje, as igrejas batistas não adotam nem o calvinismo nem o arminianismo. A sua declaração de fé é uma declaração livre concernente a esse tipo de pensamento. No Brasil, até 1982, a igreja batista era calvinista moderada. Depois de 1982, com o advento das pregações pentecostais, como a maior parte dos pentecostais são
arminianista, acaba influenciando muitos pastores e acaba tendo um racha, que está mesmo por causa da criação da nova convenção batista que teve no Brasil, e ela então acaba colocando na sua declaração de fé uma declaração de fé neutra, que abrange tanto o arminianismo como o calvinismo, deixando mais para os pastores. As igrejas também, que são chamadas igrejas restauracionistas, né? Restauracionista. Saiu! Restauracionista. Então, as igrejas que são chamadas restauracionistas, que vêm de Alexander Campbell, elas também acabam adotando o arminianismo como base, né, para sua influência. A teologia de Armino, na Holanda, ela acaba sendo totalmente divulgada e os holandeses, então, acabam adotando por completo. Então, dentro desse contexto, se pode falar que a teologia arminiana também é uma teologia de pensamento reformado. Talvez não seja a teologia reformada. Por quê? Zwingli, Martim Lutero, Felipe Melanchthon e outros reformadores acabam tendenciando, Felipe Melanchthon mais ou menos, mas acabam tendenciando mais para uma teologia monergista, apesar de Felipe Melanchthon acabar, num certo ponto da sua trajetória, muito influenciado pela filosofia grega, acaba trazendo um pensamento sinergista no decorrer. Então, a controvérsia arminiana acaba incluindo, principalmente no século XXI, entre os protestantes do mundo inteiro, né? Quando nós olhamos, vimos um ressurgimento daquilo que é chamado neocalvinismo, onde as pregações elas acabam sendo direcionadas a uma pregação mais dentro da característica da reforma protestante, onde mostra uma soberania absoluta, total de Deus, mediante a ação da história do ser humano, aonde Deus controlaria toda a história do ser humano, através da salvação também. A soteriologia muda muito, e mediante a isso, e começa a criar novamente esse confronto entre calvinistas e arminianos. Diga-se de passagem que alguns conhecem bem a sua teologia, mas não conhecem a teologia do outro. E vice-versa, outros não conhecem nem mesmo a sua própria teologia e acabam abarcando-os em discussões infinitas e até mesmo demasiadas concernente a esses assuntos polêmicos. Então, mediante a isso, há uma necessidade de entender também algumas confusões que são feitas mediante a termologias que são usadas dentro das duas teologias. Às vezes as pessoas, por não compreenderem, elas acabam falando até algumas palavras erradas. Exemplo, nós vimos às vezes alguns arminianos falar que não acredita na predestinação, mas acredita na eleição. A eleição também é uma doutrina calvinista, né? Aquele que é eleito logo é predestinado. Às vezes fala, o arminiano não acredita na predestinação. Não, o arminiano não acreditava na predestinação também. Então, esses ensinamentos é necessário para que nós possamos caminhar dentro de um ponto de vista de compreensão melhor da teologia arminiana. Então, vamos caminhando aqui para o terceiro vídeo.